notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. É a vida. Vinícius de Moraes, uma vez, disse que um certo poeta disse que a vida é a arte no encontro. Então a vida, ela mora no encontro. E a celebração da vida reside no reencontro. No mínimo, eu e você somos resultado de um encontro. O encontro do espermatozoide com o óvulo, o encontro de um abraço, o encontro de um beijo, o encontro de um abrejo, o encontro das ideias, o encontro dos sonhos, o encontro de uma sala de teatro, o encontro que a música provoca. Sim, a vida é a arte do encontro. Passar por uma quarentena de quase 2 anos, provocada por uma doença pandêmica, nos fez cessar os encontros e reencontros presenciais. Esses encontros migraram para o campo virtual, através de uma mensagem de texto, um e-mail, uma mensagem de voz, um videochamada, as famosas lives, onde tudo e todos pareciam estar ao alcance de um braço, apesar das distâncias geográficas. Reencontro em movimento é a nossa tentativa de experimentar novamente o encontro presencial e toda a potência que só ele promove e provoca em nós. A ideia aqui é reencontrar as potências pretas que já fizeram parte da história do programa Movimento e simplesmente saber como é que elas estão desde o nosso último encontro. Mas não só de reencontro vive o homem, não é mesmo? Por que não promover um encontro com o novo e em um lugar novo? Vem comigo para esse reencontro. A gente tem um entendimento da negritude ainda muito complexo, né? No sentido de que, se a gente compara os percentuais da nossa população, né? Das pesquisas populacionais, e para quem é autodeclarado negro, a gente tem uma divergência, né? Uhum. Então esse é uma coisa que é muito complicada para a gente hoje no Brasil, né? Debater essa negritude, porque eu, por exemplo, sou um cara que, para muitas pessoas eu não sou negro, por mais incrível que isso pareça, mas para muitas pessoas eu não sou. Olá, pessoal! Olha com quem estou me reencontrando novamente. Pedro Caetano. E aí, Pedro? Como é que estamos? Como é que está a sua vida depois do nosso último encontro, né? Sim. Foi em 2019, em novembro, né? No mês da consciência negra. E de lá pra cá, o que você tem feito? Nossa, muita coisa, né? Primeiro sobrevivendo, né? Com essa loucura toda de pandemia e vacina, e tem vacina, não tem vacina, aquela coisa. Então, primeiro conseguindo manter vivo. E muita coisa aconteceu, muita coisa legal aconteceu, graças a Deus, né? As deusas, como minha mulher fala.
E teve muito movimento, assim. Foi um ano, 2020, né, especificamente, foi um ano inicialmente muito tenso, né, por causa de toda a conjuntura, mas depois muita coisa bacana aconteceu, a gente conseguiu se movimentar dentro disso, fizemos algumas coisas, experimentamos algumas coisas, e de lá para cá muita coisa aconteceu também. Então tem série para entrar, tem filme para lançar, tem um monte de coisa vindo por aí, muita coisa bacana. Eu vi, que eu te acompanho bastante nas redes e a gente troca muito, né? Que você tem começado a trilhar esse caminho do cinema mesmo, mas como diretor mesmo, pensante, né? E eu lembro de umas fotos suas fazendo um documentário. Me conta aí, o que é isso que você está fazendo? Então, essa já era uma paixão antiga, assim, eu tenho na verdade, a minha formação é das exatas, né? Eu fiz, enfim, eu fiz faculdade de matemática, não sei como eu fui parar na arte, mas eu fiz faculdade de matemática. Isso você não me contou na outra vez. Né? Eu contei. Matemática. Pois é. Eu fiz faculdade de engenharia mecânica, aí tranquei porque eu trabalhava como modelo já, e aí viajei o mundo, aí voltei, fui fazer matemática, mas aí já estava fazendo teatro, então... Mas a minha formação, a minha paixão sempre foi da técnica, eu sempre tive muita paixão com técnica. Lá em casa todo mundo sofreu porque eu desmontava tudo de todo mundo, e aí minha irmã ganhava um brinquedo na semana seguinte e estava todo desmontado. Então eu sempre tive você ser irmão, então, né? Muito. Foram poucas vezes que eu consegui montar igual, foram poucas. E aí eu sempre tive essa paixão, assim, sempre experimentei coisas. Então, durante o Nós do Morro, né? O Nós do Morro era um curso para teatro, mas a gente tinha alguns núcleos técnicos também. Então a gente tinha um núcleo de cinema, que era com a Rosane Schwartzman e com o Vinícius Reis, que são dois professores e diretores incríveis, roteiristas também. E eu tive uma aula de fotografia também, um curso de fotografia com o Luciano Quintela, que é um fotógrafo lá do Rio. E foi aí que eu já me apaixonei por essa parte, a câmera, lente e todas essas coisas e tal. Então eu comecei meio que a experimentar isso, né, nas horas vagas, né, enquanto trabalhando como ator e tal, comecei a experimentar isso. E aí conheci a Ali, que tinha uma câmera já, e ela falou, cara, tem essa câmera que eu comprei e tal, enfim, numa viagem, e aí tá aqui, não uso muito sem e tal. Uso. E a gente começou a experimentar coisas, a Ali é apaixonadíssima por cinema, assim, a vida dela é cinema. Então foi um encontro, além de tudo, foi um encontro muito prazeroso nesse sentido. E a gente começou a criar junto, ela trouxe ideias, eu trouxe ideias também, e eu fui meio que enveredando para esse lado. E aí eu fui trazendo umas ideias que eu tinha já de muito tempo, colocando no papel e tentando maturar, assim, durante a pandemia, né, com toda essa loucura e tal, a gente pensando coisas. E aí a primeira experiência que eu tive foi com o coletivo que eu tinha fundado, né, que era o Coletivo Abrupto, com uma galera preta de São Paulo e tal. A gente chegou a fazer alguns experimentos durante a pandemia. Sim. Um desses experimentos foi para a Mostra de Cinema Negro do Zósimo Bubu, que foi muito interessante, que inclusive, legal. a gente conseguiu apresentar lá. Qual o nome mesmo do filme? O filme se chama Frágil. Frágil. E aí foi um experimento sobre masculinidade e tal, e a gente pegou algumas imagens, cada um nas suas casas, eu montei, eu editei, fiz, né, praticamente tudo na parte técnica, e tinha uma galera muito bacana, César Mello, Letícia Soares, Fábio Ventura, Ágata, enfim, né? Uma galera muito bacana, assim. E aí daí eu já estava apaixonado, falei, é possível, né? Então vamos seguir por aí. Então, Frágil foi o seu primeiro filme, então? Foi o primeiro, assim, experimento de tudo. Né? E aí depois eu, desenvolvendo umas ideias com a Ali, falei, cara, eu queria muito fazer um documentário sobre o meu mestre de capoeira, que é uma grande inspiração na minha vida, assim. Foi o cara que me ensinou e me ensina até hoje, estou com ele há 21 anos. E é uma aula, assim, de pessoa, né? E é um mestre do subúrbio, enfim, tem toda a história também, né, da questão de ser negro no subúrbio do Rio, com a realidade do Rio de Janeiro e com a realidade da capoeira hoje em dia, né, com os constantes ataques que a gente tem à nossa cultura como um todo. Do meu ponto de vista, a capoeira é a mais atacada, né? A capoeira tem a questão da miscigenação, que é uma questão muito romântica em cima desse tema. Então eu queria fazer um filme que contasse a história dele, mas contasse dessa ótica. E aí
a gente começou como um curta, e aí veio material para fazer longa, e a gente pensou, é curta, é longa e tal, e aí no meio do caminho a gente viu que dava para abranger muito mais coisas, então a gente rodou a primeira fase, e aí agora a gente está reestruturando o roteiro para rodar a segunda, e aí... Então vai virar um longa. Vai virar um longa, vai virar um longa. Que legal. E tem toda uma questão dentro dos experimentos também, né? Todo rodado em celular, então ele tem também toda uma estética que é muito específica, assim. Uhum. Até, né, pela realidade que a gente tinha. A equipe basicamente era eu, a Ali e a Bárbara, que é uma amiga nossa, que foi nossa assistente geral, que fez tudo. Uhum. E aí a gente está nesse processo de estruturar a segunda fase para colocar para frente. Mas já deu para montar um teaser, para ter uma ideia mais ou menos, e ficou muito legal. Então realmente vai ser um bom roteiro, assim, aparentemente, né? Espero eu. Legal. Só para poder contextualizar, Ali é a Ali Willow, né? Sim. Esposa, mandona, tô brincando. Atriz maravilhosa, aquela que todo mundo conhece do filme Bacurau, Sim. né? Que matou todo mundo. Matou boa parte do povo. Mas ela é incrível e, incrível. Senão o pessoal... Nossa, sim, quem sim, é sim, Ali? sim. O que eles estão falando lá? Primeiro que nós somos minorias, né? Isso também já é um equívoco, né? A gente vai ter que pensar em semântica, pensar em discurso, origem de palavras. A gente está falando de que minoria? Né? Acho que o papel é outro. Se a gente vai considerar a formação educacional também um processo de constituição, de sensibilização para a arte. Né? A gente está discutindo um país que volta a falar de um ensino militar. E a gente não fala de um país para discutir um ensino crítico capaz de avaliar uma constituição social. A gente sequer tem o ensino de organização social política do Brasil. Pois é, a gente já começou, viu? Já começou com esse reencontro maravilhoso que eu tô tendo com a minha querida amiga Neon Cunha. Neon, olha, desde 2019 foi o nosso encontro, né, no programa Movimento, da última temporada que a gente teve. Foi ao ar no mês de novembro, né, no mês da Consciência Negra, e, né, os clichês todos, porém... porém é preciso marcar sempre, né? E não, como a gente sempre fala, não só em novembro, né? E a gente, naquele ano, inclusive, eu fiz o movimento também no mês de março, só com mulheres. E tive a honra de ter Galiana Brasil, sua amiga, Fabiana Cosa e Lumasa. E hoje tô aqui me reencontrando com você depois desse período de quarentena, não que a pandemia acabou, a pandemia não acabou, mas a quarentena sim. E a gente tá aqui se reencontrando presencialmente. Eu tô olhando, né? pra você assim, achando que é uma pintura. Tô tentando lembrar como é o nome daquele bailarino que o Toulouse, o único bailarino negro que o Toulouse-Lautrec retrata. Ah, é? É. Gente, é o perfil, por causa do chapéu, é muito o perfil desse bailarino que o Toulouse retrata. E eu não danço nada. Não? Não. Que truque é esse? Como assim? E é incrível, né? Porque Santo João, assim, é pretinha, boa de samba. Pois é. Não, samba a gente dá o nosso... a gente gasta. Samba é mais que uma dança, é uma celebração. Exatamente. Né? Então a gente pode soltar um pouco. Exatamente. Né? Mas assim, o bailarino... É que você falou bailarino. Bailarino eu já penso... Não, ele frequentava os... Qual é o nome correto pro puteiro? Os cabarés. E aí ele frequentava dessa... E era um cara bem conhecido. O Toulouse também vai retratar ele. Queria lembrar o nome. Super. Ia me pegar. Já chega. Não chega não, amor. Porque não também chega, né? Não precisa não. Então, a gente tem muitos nomes de agora, né? Que a gente precisa. É verdade. E aí, pensando nesse... lembrando desse nosso último encontro, eu queria saber o que a Neon aconteceu depois desse nosso último encontro de 2019
na sua trajetória? O que você conta pra nós? Amiga, qual parte que você quer, né? Porque assim, tipo... Dá um resumo. É bem resumo, é muita explosão. Eu recebi tantas homenagens. Acabei de receber uma belíssima no Centro Cultural de Jabaquara, né? Que é um grafite que tem a cara dela junto com umas mulheres tá bafo. Deixa eu ver o que mais. Tem a Casa Leão Cunha, que as pessoas instituíram já em 2018, estão tentando, que não consegue imóvel por causa do preconceito, onde as pessoas têm dinheiro para alugar uma casa, têm condições de estruturar a casa e não tem imóvel porque as pessoas não querem abrigar LGBTQIA+, em situação de extrema vulnerabilidade. Estudou muito, trabalhou muito, está produzindo muito, está coindando de vez em quando, porque ela é obrigada a coindar, porque tem vício na vida. Enquanto o amor não vem, a gente vai de vício. Acho um breve resumo, né? Sim. A pele tá boa, fez 51, acho que tá bom. 51? 51. Não diria. Ah, tá vendo? Setarismo. O elogio acaba com a pessoa. Não, né? o elogio denuncia as verdades. É isso. Não, tem que você tá bem pra sua idade. Quem falar isso sempre é arte contínua. Nossa, tá ótimo pra sua idade. Pois é. Mas, e aí? Me conta mais sobre o que você tem feito na arte. Na arte, só produzindo cabeçudamente, intelectualmente. Eu queria mais produzir na pintura, na performance. Não tem tempo prático. E realmente, eu tenho até já esboçado, pensando algumas coisas. Mas quando a pandemia chegou a fome para a população de rua. Sim. E para a população LGBTQIA+, é muito mais intenso isso, né? Porque a exclusão da exclusão. E, gente, eu tô aqui falando com vocês, pensando assim, a gente está discutindo banheiro de novo. Qual é o banheiro que a pessoa pode usar na questão da sua identidade de gênero? E aí você lembra, assim, tipo, o problema é com o banheiro público, porque o banheiro privado é onde acontecem as violações de menores o tempo todo para essa dita família tradicional de bem. Então, assim, a pesquisa vai ser eterna. Agora, a produção, ela tem uma pausa, porque entre cuidar disso e conseguir alimentação para a população de rua, a gente vai conseguir alimentação. Né? E aí eu tenho, acho que já falei lá atrás, repito aqui o tempo todo, a arte que não é política, a arte que não é humanidade, para mim pode ser arte. Aí é uma questão de mercado, é uma vaidade, ou essa coisa que a gente tem tá bom para mim, que é bem perigoso. Tipo assim, quem usufrui desse construto que a gente vai denominar de arte. Ou esse também é um processo onde o capital, a burguesia vai se valer, criando essa valoração, inclusive, desse significado arte, né? A arte feita por quem, para quem. Porque também o trabalho Aromeri, né? Que é o que eu mais gosto, que é a plumagem indígena, é vendida quanto isso internacionalmente, e o quanto que você compra para negociar, e quanto você devolve para os povos originários, qual que é o seu comprometimento com quilombolas, ribeirinhos, o que é essa arte que a gente está fazendo, né? Tipo, e tem aprendido também com a população de rua sobre outras coisas, assim, tipo, parece filosófico demais, talvez tenha essa estranha coisa que é a arte indígena. Maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Só que ela foi ótima, de pessoa flutuando, né? Tô muito sofista. Eu lembro que eu vi esses A gente tem que olhar pra lá de vez em quando, né? Sim, a gente olha. E eu fico olhando pra você, porque você tirou o cabelo, você tá mudado. E aí você fica assim, a pessoa tem uma beleza, que é a beleza da pessoa. E eu não busco bonito, eu busco a beleza. Então você fica olhando pra pessoa, tipo, você tá olhando pra uma criança olhando pra uma pessoa nova. Você fica reconhecendo a pessoa. Será que é beleza? Não, até que é real, você fica retomando da memória afetiva os laços que você tem com a pessoa. Verdade. Eu tava com o cabelo, né, grande. As últimas fotos que eu vi também estavam com o cabelo. Mas não é, porque realmente é a memória afetiva da pessoa que você acha bonita e que não é um padrão, né? Obrigado. Que viagem minha, assim. Não, é isso, vocês perguntou também, acabei de fotografar com o Dudu Bertolini, com LGBT, que é Margot Tonhon, Rafa da Costa. Quem mais? Eu esqueço os nomes, gente, é muita coisa mesmo. E é que tem uma menina, a Agatha, que é a cabeleireira, fazendo maquiagem, Dudu na produção,
fotógrafa só mulheres trans também, Arrasou. que vai sair agora, que é pra Oceano, Que legal. que é uma revista, vai sair impressa, vai sair. Eu tô semi-nua, inclusive. Olha. Não, mas veio. Ousada. Ousada nada, querida. Promocional. Os gringos vão olhar, tem que valorar. É isso. É sobre isso, Se não né? tem amor. É. Se não tem amor. Se não tem amor, que pode ser meio ilusório, você pode negociar. Uhum. É sempre uma troca. É verdade. Porque gastar o corpo não pode ser em vão, né? Nunca. A conversa era séria mesmo. Ela está séria. Pedro Ventura é um jovem artista, dono de um corpo preto, periférico, sensível, que deixa a dança vinda das ruas atravessar seu corpo e se manifestar em seu imaginário, transformando-as em movimentos que alcançam os espectadores da sua arte, que pulsa nas batidas do hip hop, da zumba e de toda sorte de música e dança. Fecho os olhos e me lembro de uma história que me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Quantas vezes nossas lágrimas secaram, mas no peito ainda havia dor, e a gente se calou. Num país com armas apontadas, políticas ultrapassadas e olhares atravessados para nós. Houve um tempo em que a canção não me impedia mais um jovem negro de morrer por conta da sua cor. Uma história tão antiga em 2019, de uma civilização antiga de 2019. Mas que história tão antiga em 2019, de uma civilização antiga de 2019. Pois é, reencontro em movimento não é só a energia do reencontro, mas também a energia de novos encontros. E eu tô aqui com um artista novo que eu adoro, que eu venero e acho que ele é uma promessa, não só uma promessa pro Brasil, mas acho que ele é uma promessa para poder ficar mesmo. Pedro Ventura com você. E aí, Pedro? Tudo bem, gente? Boa noite a todos. Tudo bem? Gente, tô amando, não consigo falar. Meu Deus do céu. Pois é, a gente tá aqui na Casa Fluida, né, gravando esse especial. E eu queria perguntar um pouquinho pra você como que você começou na dança. Tom, de verdade, eu tenho a essência, quando eu penso nisso, falando pra você, particular, meu amigo particular, eu penso nisso. Eu lembro da minha infância, meu pai fazendo só uns passinhos, umas dancinhas, sabe? Escutando aqueles black antigo, ano 2000, sabe? Beyoncé, nossa! Eu lembro disso, tem essa referência. E aí, dei uma afastada do meu pai, né? Casamento, divórcio, todo aquele negócio, mas não, onde eu moro abriu um centro cultural com aula de dança. E no dia que eu vi uma apresentação, 6 anos de idade, Tom, 6 anos de idade eu vi a apresentação, eu falei, mãe, eu quero isso. E minha mãe conta, e assim, só de lembrar eu me emociono, minha mãe conta até hoje. Ela, filho, antes dos 6 anos, a gente via, eu ia sair com as minhas amigas, via você andando na rua, meio estranho, e ele falava, gente, eu falava com minhas amigas, gente, desde o início ele fala que vai trabalhar com a dança, que vai viver da dança. Fecho os olhos e me lembro de uma história que me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Quando 80 tiros carregaram para sempre da mulher o seu marido, o seu melhor amigo. Quando as armas de um estado genocida
procuravam nossos filhos e roubavam seus futuros, suas vidas. Houve um tempo triste em que os olhos não sabiam enxergar a nossa dor, mas viam nossa cor. Uma história tão antiga em 2019, de uma civilização antiga de 2019. Mas que história tão antiga em 2019, de uma civilização antiga de 2019. Hoje vivo num futuro construído por meus pais. Ficam histórias e heranças, tesouros ancestrais. Meu presente foi sonhado muitos, muitos anos atrás, pela mão do povo negro, pela mão do povo indígena. Salve Rei Xangô e seu reino, terra de paz e justiça, terra de paz e justiça, terra de paz e justiça. E eu acho que a gente, eu não sei, eu pelo menos eu sinto uma dificuldade ainda maior quando a gente entra na questão do colorismo. Sim. Né? É muito nítido por ser negro mais claro, né? Pelos traços, então por alguns privilégios, então o tratamento é diferente. É muito fácil falar do programa Movimento e do canal Diversão e Arte. Quando eu falo do programa Movimento, eu lembro de poder. O poder que ele trouxe comigo, que ele fez renascer em mim. Eu acho que de acreditar, de confiar no meu poder, talvez de representatividade. Ele me trouxe muito reencontros, encontros. E a pandemia me fez um autoconhecimento e uma descoberta com isso. Eu acredito que agora esse meu caminhar é muito mais forte, é muito mais de resistência real mesmo. Já existia essa resistência, mas eu acho que agora é uma resistência mais real. Eu estou muito feliz hoje, depois dessa transição profissional para um outro mercado de trabalho. Isso eu atrelo muito ao que eu aprendi lá atrás no programa Movimento, das minhas buscas, das minhas raízes. E agora, no final do ano, agora em dezembro, eu vou rodar o meu primeiro clipe, que é de um amigo meu. Eu ia te contar depois, mas agora que a gente tá aqui... Conta aqui só pra gente.
Tem um amigo meu que ele tem uma carreira já como cantor, como rapper e tal. Uhum. E ele Qual tá o nome lançando dele? um EP, o nome dele é Jefferson Brasil, também é ator. Uhum. Enfim, já fez muita coisa no cinema e tal. E agora ele tá lançando, eu nem sei, Jota, não sei se eu podia estar contando, mas eu tô contando porque, enfim. É um segredinho. Um segredinho. Mas ele tá lançando um EP. E aí a gente foi praticamente criado junto, ele é super meu irmão e tal. E aí ele me chamou pra dirigir um dos clipes. E a gente vai rodar agora no início de dezembro. Que bacana. Então daqui a pouco tem novidade vindo aí, vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Olha, muita luz aí nesse seu caminho aí de direção. Axé, Porque vai dar certo. é isso, é isso. E música? Eu sei que você arranha umas coisas aí de música. Música... Como é que tá a sua carreira na música? Você não... Então, muita gente me pergunta isso. A minha família é toda de músicos, né? Sim, Eu sua fui irmã o tem único, minha irmã é cantora e tem uma Maravilhosa. carreira lindíssima, e tem um trabalho lindo, acabou de gravar agora com uma galera, gravou com o Diogo Nogueira, gravou com o Lenine, gravou com o Péricles, ela tá num caminho lindíssimo. E ela é uma das pessoas que fica, e aí? Quando é que a gente vai fazer uma coisinha? Estou digitando aí agora com ela, e aí? Pois é. E aí eu sou muito sistemático assim nas minhas criações, sabe? Então, tipo, eu preciso meio que entender todo o processo para que eu possa... Então, assim, a minha irmã, ela compõe, mas ela não é compositora de carreira, ela canta, mas ela canta composições de outras pessoas e tal, e eu tenho muito essa dificuldade de falar, tá, vou cantar, mas não componho, mas não toco mais por hobby e tal. Uhum. Então eu tô meio que maturando essa ideia de, ok, é possível fazer isso em conjunto, é possível fazer Mas você isso... compõe também, né? Muito pouco, muito É. pouco. Eu componho quando eu tô em casa brincando, ou, não sei, quando eu tô a fim de experimentar, aí eu pego o violão, arranho alguma coisa, mas não tenho nenhuma composição assim que eu fale, não, tô dedicado a isso. Mas é curioso, porque meu pai é compositor, minhas tias são compositoras, tocam piano, tocam violão, são todos voltados para música. Meu avô foi maestro do exército, né? Foi militar. E eu fui o único que fui para atuação, né? A minha irmã fez um teste. Agora há pouco tempo para um projeto de audiovisual, e ela falou, me treina aí, né? Vamos ensaiar alguma coisa e tal. Eu ensaiei com ela, ela fez o teste. Quando ela acabou o teste, ela chorando, ela me ligou e falou, não sei como é que você consegue fazer esse negócio. Eu não sirvo para isso, não tem jeito, assim. E aí foi bacana, porque foi uma percepção minha também, de falar, cara, é interessante, né? Como que eu fui para esse lado, assim, tendo toda uma família de músicos, e acabei deixando a música meio que no hobby e fui atuar, assim. Uhum. Então, temos pretensões, nada certo ainda, mas... A Ali também tem música escrita, e aí a gente... Às vezes... Ela canta também? A Ali canta muito, ela é uma excelente cantora e tem uma voz lindíssima, assim. Mas também é isso, tanta paixão pelo cinema que aí você fica um pouco As agendas ficam direcionado, tomadas, assim. né? Exatamente. Uhum. Então a gente tem alguns planos aí de algumas coisinhas, mas tudo depois de que tudo acontecer no cinema, aí a gente vai pra música também. Legal, legal. Meu, você fez uma curadoria tão linda de um livro que foi lançado, né, digitalmente, né? Ele vai ser físico. Vai ser físico Ele também? tem o Fazendo Físico, é bem bonito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Atividades livro. Ordinárias, que o João Bertolini, na verdade, não é um livro, é um zine, né, produzido pelo João Bertolini, que tem uma história bem interessante com o João. Quando a Nan Goldin veio para trabalhar, para produzir junto com uma instituição, ela está no intervalo, e a Nan é uma pessoa muito especial também. Ela vai para uma palestra, ela não fica, ela está inclusive irritada da palestra, também está irritada com o hotel que ela está, essas coisas que as pessoas acham que... Isso é um problema também muito sério, né? De quando você trata a artista como uma celebridade sem entender o papel da artista. Engraçado, as pessoas compram, colecionam a obra, babam na obra, mas não sabem da artista, da pessoa. E foi interessante, porque o João vai no banheiro, a Nan passa, eles se esbarram, falam, e ele toca um pouco de conversa com a Nan, e aí ele fala da minha história, do pedido de morte assistida, junto com a mudança que muda, né? É um paradigma de mudança mesmo, a questão do nome e gênero das pessoas. E aí explica, e aí a Nan fala, queria conhecê-la.
E se agenda esse encontro mesmo. E a primeira coisa que eu falo pra Nan é que ela tá vindo, eu falo assim, você tá bonita? E ela é bonita, né? Ela é uma mulher muito bonita. E ela responde, e eu não falo inglês, falo bem raso mesmo, tipo, o João que era o intérprete da gente. E ela fala assim, faz muito tempo que ninguém me diz isso. Aí a gente ia jantar, inclusive nesse hotel que eu tava hospedada, eu falo assim, não, tem um lugar que você vai gostar muito mais. A gente vai jantar no Aroche. E eu narro, explico pra ela o que aconteceu com as pessoas trans no Brasil, essas coisas. E aí ela devolve pra gente no final, assim. Ela fotografou, mas ela tava com uma Leica digital que ela não gosta, ela gosta da analógica. Então ela não deve ter publicado a foto que ela não gosta. Mas o João fez uma foto pra gente. E aí ela vira pro João e fala assim, se eu fosse você, eu passaria minha vida fotografando ela. Aí eu falei assim, tá vendo, João? Não falando, tá? Aprende. Mas na verdade mas também era um flerte, assim. Ela tava flertando, era nítido que tinha um flerte. E é uma delícia, assim. Eu adoraria realmente ser lésbica. É uma coisa que eu adoraria. Por isso que eu falo que a socialização não funciona, que eu sou muito mais homoafetiva do que heteroafetiva. Então, assim, eu sou muito mais heterossexual do que heteroafetiva, porque a minha afetividade se dá com mulheres mesmo. Então, assim, isso fica muito suprido. Bom, por que eu tô falando tudo isso? Porque o olhar é muito sensível do João. Eu lembro quando ele me fez o primeiro contato pedindo pra... Olha, eu tô fazendo um registro de pessoas trans, não sei o quê. Um amigo fez a ponte, que é o Lex. E o Lex falou pro João assim, olha, só que ela é cheia de vrá. Toma cuidado, você vai com amor. Já brifou a pessoa, né? Fez todo o roteiro. Aí o João me ligou, a gente ficou tipo 4 horas, assim. Falei assim, como uma pessoa pode ser tão doce? Uma pessoa pode ser tão sensível? E aí o que se fez, ele fez alguns registros, estava fazendo outros registros. Aí passou um tempo, ele começou. Eu vou em todos os eventos que eu tenho que fazer. E geralmente são os eventos off-road, não quero mais close, não tenho paciência. Tipo assim, adoro montação, adoro estar, não tenho usado maquiagem desde do meu encontro com mulheres encarceradas em presídios masculinos. E aí muita coisa mudou na minha cabeça. E o convívio mesmo com a população de rua, que é majoritariamente, principalmente de mulheres trans e travestis, egressas, negras, com uma formação escolar limitada justamente pela exclusão social. E aí o João começou a me acompanhar, então a gente ia para os abrigos, para o lugar de acolhimento. Alguém subiu na rua, João, vou ter que procurar. Vai junto. E nessa ele começou a mudar, ele falou assim, quero fazer o registro. Só que de um cuidado, de uma sensibilidade, não existe uma foto sequer no Zine que não foi perguntada o que você quer fazer. Você tá afim? Eu quero fazer um retrato. E é interessante porque ele é bonito, muito bonito de passagem. Todo mundo flertava com o João. Eu falei assim, por isso que a foto dá certo, João. Que todo mundo vai pro quengueiro com vocês. Elas querem, e eles também. Tem pessoas não binárias, tem os homens trans. E é um registro muito sensível, assim. Tem fotos muito bonitas. Tem a Joanne, que eu adoro, que também é da marcha das mulheres negras. Tem minha amiga Daniela Andrade, tô tentando olhar os homens. Tem o Ariel também, que é o artista. Tem muita gente interessante, muita gente de situação de rua. Tem uma menina que eu não lembro o nome, que a gente se conhece da rua mesmo. Da rua. A primeira vez eu estava no evento, ela entrou para participar, ela começou a me afrontar, tipo assim, vai ter voadora. Eu falei assim, tá. Eita! Aí foi assim, e é realmente, porque assim, você tá ali no evento com outras mulheres trans e travestis. Aí tu fala que não toma hormônio, elas te leem com uma passabilidade cis muito alta. E aí ela podia falar assim, como assim você não toma hormônio? Duvido, 27, não quero não. 7 por 7, você não toma hormônio? A semana toda? Eu assim, não tomo. Ela ficou bem incomodada e já veio pro voador. Aí passou um tempo, depois na saída já estava mais mansa comigo, cumprimentou. Passou um tempo, a gente se encontrou de novo na rua, superando uma questão da dependência química, de alimentação, da precarização da vida. E aí a gente foi no Halloween do Zach Nash, quando tinha o acolhimento de mulheres trans dentro do Zach Nash, e que é uma história triste, inclusive, quando surge o grupo de acolhimento dentro do Zach Nash, porque uma foi executada e é um abrigo para homens, e
fizeram um puxadinho para as LGBTQIA+, principalmente as mulheres trans travestis, que tem uma violência sobre a questão de gênero. E uma delas foi executada lá dentro. Aí você fez esse grupo, fez uma ala, literalmente assim que se chamava, uma ala, um espaço para essa população, assim como tem nos presídios. Inclusive é isso, os abrigamentos, para mim, reproduzem muito a lógica dos presídios, dos manicômios, por isso que é muito importante. E o João vai fazer esse registro, e ela tá lá. E a gente já tá mais amiguinha, assim, bem coleguinha de rolê mesmo. Ela com uma puta montação, ela tá no conselheiro. E eu faço a intermediação com elas nesse rolê para João. Olha, meu amigo quer fotografar, isso, explico, mas ele vai explicar melhor. É lógico, elas não são manda boba para ela ver aquele boy bonitão, tipo, e ele ri que nem um deusinho. E elas iam lá e se entregavam mesmo. E ela foi incrível, porque eu falei assim, é você que vai ser fotografada. Ela falou assim, não, mulher, eu quero ter uma foto com você. Uau. Eu quero ter uma foto com você. E aí é isso. Mas o mais tocante foi na saída, porque é justamente o advento de Bolsonaro. Ela já tá mais chapada na saída. A gente troca uma ideia assim. Fala assim, como que você tá sentindo esse movimento na rua? E andando mesmo na rua, é que todo mundo falava, só com uma voz. Não vai mudar pra gente. Não vai mudar. Tipo assim, vocês estão falando de vocês, não da gente. Detalhe, foi feito durante a pandemia, né? Essa curadoria. Foi feita durante a pandemia, mas os registros são bem anteriores. Ah, tá. Entendi. Não, tem muito mais imagens do que tá lá. Uhum. É que estava sendo preparado, ela vai sair dessa exposição física. Certo. A dificuldade estava conseguir uma instituição que acolhesse a exposição. Tem isso também, tá? Não vai achando que é tudo sem amor, não. Não é porque determinadas instituições fizeram a exposição da... Outrora, né? E eu recente, inclusive, que uma mulher cis, com muita competência, faz registro de pessoas trans e vai... Mas é uma mulher cis, de machismo nato, como assistir essa instituição. É muito diferente você trazer isso aqui agora. Tem umas imagens bem bonitas, tem uma imagem de Parada do Orgulho, que são bem sensíveis, assim, muito um olhar afiado de quem busca humanidade. Eu definiria assim, o olhar do João. Então, aí a gente vai, na saída do Zakinash, ela tá lá, a gente vai trocar uma ideia. Eu falei, mas aí como que você vai fazer? Ela responde exatamente assim, eu vou ficar tão colocada, que se eles me acertarem, nem vou sentir. É uma estratégia mesmo de vida, né? De falar assim, como eu vou viver diante dos algozes, do advento de uma sociedade que não me acolheu, qual é a perspectiva, senão, assim, a gente não se viu mais, eu espero que seja bem, eu preciso voltar também, porque assim, a ideia de ter uma instituição que me homenageia surgiu justamente no mesmo período do esquema Bozó para se eleger. Sim, foi em 2018, né? E aí a casa, as LGBTs, que é mais lá do ABC, das periferias, às vezes morando nas favelas, resolve fazer a casa e me deu uma homenagem. Então a partir daí também eu começo a focar muito as atenções, embora aqui para mim é um eixo central, lá também conviver, e é muito difícil conviver, por exemplo, assim, que está registradíssima nesse documento, que não é só um trabalho de arte, é um documento, tem peso documental, porque boa parte delas, que são assistidas pela casa, algumas já foram mortas agora, pela Covid. Uma negra, Esther, arrepia, porque a Esther é belíssima. Eu encontrei com ela no final de 2019, no Natal da casa. E a Esther chega e a gente está conversando. É uma negra linda. E aí a Esther está conversando, ela fala assim, ela se apresenta e fala assim, é gostoso ver você, porque agora eu sei que eu posso ser eu. Eu passei muito tempo na rua, e ser travesti preta na rua não é legal. Então eu raspei a cabeça e tentei viver como boy. Mas agora eu vejo você, eu tenho certeza. Então ela diz que é Esther. E aí, tanto é que eu abro o texto com o Vogue da Madonna. Porque para mim é um icon, para mim de existência pessoal. Inclusive, é um primeiro momento que uma artista branca, e não que eu não conhecesse as histórias, porque conheço muito bem as histórias. O Brasil, por exemplo, não fala das Les Étoiles, né? Que no mesmo período que a gente está falando da ditadura, de pessoas brancas, mascaradas, fazendo a contracultura, são essas
pessoas não binárias, as drag queens, não sei como elas se identificariam hoje, as etuelles, que vão para a França performar numa coisa que as drag queens de hoje não conseguem. Inclusive, elas têm uma outra performatividade, um outro processo de apresentação. Também acho que também são outros tempos, aqui são tão vários como daquele, mas quando você vê naquele período de ditadura, com aquele conhecimento todo, tem que fugir do Brasil, apresentar a sua arte, e que não é, por exemplo, resgatada numa série de questões de aculturação de Brasil. Nem sei porque estou fazendo isso bem, esse loop, porque eu me entrego, fico pensando nas perspectivas. Mas tentar fechar a questão da acessibilidade do João, é isso. É isso também, porque assim, essas coisas que não são acolhidas, que não são materializadas, porque também é isso. E o registro histórico, é isso, para além disso. Madonna, com o Vogue, eu me lembro de quantas vezes ela falando de uma sexualidade que, embora a gente via na Sylvester, no Make Me Feel, era deduzida. Com Madonna foi diferente. Foi Justify My Love mesmo, né? Foi tipo, vamos fazer tudo que a gente tem direito. E eu sou uma voz que conheço esse lugar porque foram vocês que me deram o aporte, né? Que eu não tô aqui passando pano para branca nenhuma, não. Tô falando da relação de sobrevivência a partir de um ícone de cultura pop. Porque também quem eu queria mesmo ser, se fosse pensar nesse período, eu queria ser ou a Grace Jones, mas aí faltou melanina, faltou tinta, ou eu queria muito, aí tá ali quase pau a pau, a Diana Ross, que eu fiquei doida. Mas depois que eu descobri que eu tenho a mesma pele da Angela Davis, tá ótimo, né? Ficou bem, né? Não, ficou ótimo, porque você para de perseguir algumas coisas. Mas a Esther começa a tocar Vogue, e aí não tem jeito. É como receber o orixá, né? É bolar mesmo pro santo. Você tá ali dizendo, não vou dar pinta, vou ficar, isso não existe, isso não pode existir. De repente, strike a pose. E aí não tem que a Esther... E aí a gente conversa, eu falo... Mas no final de 2020, Esther é executada na rua, colocam fogo, 80% do corpo, 3 dias antes de completar 34 anos. E aí você pega e pensa assim, todos os sonhos, todas as possibilidades da travesti negra. Mas isso não é o que mais me choca, não. Me choca quando a família requer o corpo para dizer que Esther não existiu. E é assim que se diz. Não é essa pessoa, é sobre essa pessoa. A casa também teve um outro processo, ela também está registrada, o João. Eu não vou ficar expondo o nome das pessoas, mas estava... basicamente, a dependência química também é uma coisa muito séria na rua. Aí a pessoa... Mas também tem umas coisas das afetividades, dos boys, dos namorados, os casais que se falam na rua, sabe, as pessoas que se resolvem situações. É muito interessante como as coisas são possíveis, naquilo que as pessoas acham que não existe. E aí, essa tá com o namorado, o sonho dela é que a casa existisse para ela fazer faxina. Eu não vou morar de casa, eu vou fazer faxina. As pessoas não sabem que são pessoas honestas. A honestidade é um lugar bem diferente. E aí, ela vai buscar a taba, porque não sabe buscar maconha. Numa boca, a polícia chega. Quem é? Ela vestir preta na boca. Vamos buscar a ficha. Ah, só tem passagem. Carcerada de novo. Adoece. Ninguém sabe o que é. Porque também a gente não sabe realmente como foi a Covid nos presídios. Sim. Vai, a gente não tem esses dados. Sai, adoece, vai para um aparelho de saúde do Estado, tutelada, a família distante. Ninguém pode visitar, porque só a família pode. A gente precisa rever o conceito de família. E principalmente o que é uma família LGBTQIA+. Verdade. É outro rolê, a população de rua é um outro rolê de família. Às vezes a pessoa chegou naquela situação porque ela não quer ficar com aquela família, e as pessoas estão exigindo família. Família tradicional que não está funcionando, então você vai pagar o programa.
Aí ela falece, e aí foi bem emocionante, assim, de ver como as pessoas estão preparadas, como a casa, a instituição, vai ter que articular com o IML, com o delegado, para colocar o nome social que vem entre parênteses, para poder negociar na lápide. Mas essa, por sorte, a família queria, se vocês puderem fazer o traslado do corpo, a gente quer. Mas se vocês não conseguirem, a gente gostaria que ela fosse enterrada com o nome dela. Então, é muito emocionante, né? Sim. Você vê assim que, tipo, de uma família muito pobre, muito simples. É como a gente vem, né? Não vem dessa pobreza. Então você fala assim, tipo, essas pessoas estão preocupadas, essas pessoas têm um acolhimento que muitas vezes você não vê em outros lugares, as pessoas não. E tudo isso faz parte dessa trajetória. E o João acompanha boa parte de todas essas pessoas. Então, assim, não é um fotógrafo branco, cis, que acordou e eu vou fazer foto. É a pessoa que falou assim, eu tenho uma necessidade de registrar. Eu não sou otária, né? Uhum. Eu não vou, eu que sou formada no babado, que não pratico babado, mas que tem uma instrumentalização para discutir arte numa outra perspectiva, tirando todas as nomenclaturas acadêmicas, que justamente só mais prejudicam do que colaboram, principalmente se você quase não tem gente preta, né? Né? Porque tem muita gente que não considera a escritura de Carolina... Se não tiver o título. Não, se não tiver uma validação enquanto a academia reconhece, né? Essa disputa agora que tem, inclusive, é preciso fazer a correção ortográfica, porque não valida como obra artística. Não é uma escrita acadêmica pretensiosa, é uma vivência registrada. É bem diferente. Talvez aí um pouquinho dessas pessoas. Mas elas podem ir um pouquinho Dona Conceição Evaristo. E se tiver preguiça de Conceição Evaristo, tem uma outra intelectual que eu gosto muito, se chama Fabiana Moraes. Se você achar que Dona Conceição está muito cozida, é fácil de gestão, vai para Fabiana Moraes. Caiu um direito, vai lá, tá no Twitter. Eu gosto, eu considero Cistrava, que é uma terminologia que eu uso, inclusive a minha Assis, que tem comportamento de trava. Então, mas aí eu que dou o troféu Cistrava. Você que abençoa, né? Não abençoa, não. Eu já dou uma riada mesmo. Olha, amiga, não tá rolando. A gente tá disputando muito o mesmo acervo estético, então assim, você também tá no rolê, né? Até porque a lógica cisgênero do corpo, cisgênero pra mulher branca vai muito fácil. Pra mulher preta, não. Mulher preta é sempre justificada. Agora, o privilégio é outra discussão, né? Se você acessa o privilégio cis, ok. Agora, a lógica desse corpo materializado, se é que o corpo cis existe, né? Mas isso é outra conversa. Passaria um dia só falando se o corpo cis existe e se é interessante manter o corpo cis. Pedro, me diz uma coisa, você preparou pra gente 2 performances que o pessoal vai assistir aqui nesse especial. Queria que você contasse um pouquinho sobre elas, o que elas significam, como que elas atravessam você, o seu corpo. Legal. Primeiramente, quando eu escutei a primeira música, Seu Amigo Músico, eu achei incrível porque já era uma performance que eu estava pensando. Porque nesse momento de pandemia, momento que estamos vivendo agora, pra mim, eu quero levar, e eu falo, na onde eu dou aula, com quem eu falo, levar a cura através da dança. A cura no quê? A cura no ser psicológico, no ser físico, na saúde física, na saúde psicossocial, sabe? Então, a música encaixou exatamente isso. Quando eu me lembro daquela época de 2019, que era 2019 antes de tudo isso, né? E a encenação, toda a coreografia que eu montei foi pensando nisso, levando a cura através da dança, nesse aspecto. Que a segunda música também leva a cultura da arte, da dança, da poesia, levando dessa forma, através da cura, levar a arte até as pessoas. Foi essa encenação que eu montei, toda essa coreografia nas duas músicas. Vamos ver o que sai aí, vamos ver. Eu sinto também, por exemplo, quando eu vou em algum evento, eu já fui em evento que só tinha eu de negro. E é engraçado que a gente precisa
comprovar, né? A gente precisa alegar que você é alguma coisa. Por exemplo, você é da assessoria de imprensa, você é produtora? Sim, eu sou. Parece que as pessoas não dão credibilidade para isso. Você precisa reafirmar várias vezes para que elas mostrar um crachá, né? Exatamente. E engraçado também que eu percebo que você pode ter 2 graduações no exterior, você pode fazer um mestrado, mas eles sempre vão colocar a gente nesse lugar marginalizado, realmente. Olá, pessoal do canal Diversão e Arte, galera do Movimento DIA, que saudade de vocês! Passando aqui para prestar minha homenagem para esse movimento que transformou a minha vida. Participei da primeira edição do Movimento DIA e foi transformador, né, para mim, me fez descobrir tantas coisas como mulher preta nessa sociedade, como profissional, como artista também. Fico muito feliz de ter participado, sinto muita saudade de estar com vocês, né, nos eventos culturais. Estou torcendo muito para que eles voltem o ano que vem, para que a gente possa se reencontrar e conversar tantas coisas boas que o movimento trouxe pra gente, que a cena cultural de São Paulo traz também, que a gente tanto ama. Espero ano que vem, 2022, estar aí na arquibancada com vocês pra gente discutir um bocado de coisas boas também. Espero reencontrar vocês em breve. Vida longa, Movimento DIA! Ateliê aqui é meu ateliê. É o seu ateliê? Aqui que eu uso pra pintar, produzir, aula. Agora voltando a fazer isso, né? Que é uma coisa que eu não fazia também, então eu tinha parado completamente, né? Aquela coisa de ser CBB era uma coisa imersiva total e que tirava energia de muita coisa. Não, mas tem umas coisas bem interessantes, né? E tem umas coisas de afeto aqui, né? Tem umas coisas de afeto, né? Tipo... a ideia é assim, a ideia é para as pessoas virem aqui e se sentirem em casa. É o Tom Finland. Tem. Ah, Tom Finland. Tem que ter. Parece que no tabuleiro da vida, você sempre tem que estar voltando lá para o início. Não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não diria que nem sair, você não volta, você não sai. Eles não deixam você sair, eles não querem. E é um jogo tão perverso, tão perverso. Eu me lembro de uma conversa com o Jota Mombassa, que ela fala que ela não quer mais essa sujeição, por exemplo, à academia, que isso é pesado, etc. E ela é muito intelectual, Jota Mombassa. Inclusive, é esse lugar que as pessoas querem que a gente esteja. Eu também tenho essa sofisticação intelectual, acabei de ganhar excelência acadêmica, inclusive, né? Que eu falo assim, eu fiquei chocada com a ciência acadêmica, porque fui cooptada. Mas quem me entregou, por exemplo, a casca da Federal da ABC, que é um gato, a alvoração de espada. Que homem gostoso. Quero fotos. É reitor, eu era reitor, agora... Menino, já pedi casamento. Outro dia ele falou assim, nossa, amor é explícito. Eu falei assim, amor, você é explícito para de casamento. A gente não precisa nem funicar todo dia. Você tem de vez em quando, você pode funicar com outras pessoas, com outras pessoas. Mas vamos, só se vê todo dia. Porque se não for casar para ver beleza todo dia, para ter um fascínio, por que as pessoas ficam juntas? E não é para fornicar todo dia, é para ter fascínio. Eu acho que relação afetiva é para ter fascínio. Tipo assim, ai, essa pessoa existe. Ah, essa pessoa fez uma merda, mas ela é tão divina que ela fez uma merda digna. Não é bem isso, não vamos fantasiar assim, não. Mas quando você recebe uma licença acadêmica, mas é um jogo tão perverso, que eles exigem da gente que a gente não tem. É isso. É perverso. E aí, porque eu tenho falado muito disso. Eu falo muito o tempo todo da construção do gênero, etc e tal, decodificar Simone de Beauvoir para as pessoas, porque não é só dizer assim, olha, não se nasce mulher, torna-se mulher, não se nasce negro, torna-se negro, Lélia Gonzalez. Onde isso tudo surgiu, como isso se dá? E aí, eu, com as mulheres de periferia, a partir das promotoras legais populares, eu entendi que isso tinha que ter um material didático, só que a gente sofisticou tanto o material didático que as pessoas perguntam, que inclusive eu faço escola de parlamento, tá? Faço uma coisa bem, sabe, curso de pós-graduação da PUC, vai lá, a trava só com a licenciatura dá o que eles não querem fazer. Não, tem um curso que eu falo de masculinidade que eu falo sobre falocentrismo. Eu tenho que chegar para os machos e falar assim, vocês têm 297 nomes, só que eu cataloguei aqui
pro Bilal, mas na hora de conversar seriamente sobre isso tem que ver uma mulher de pau. Porque vocês não conseguem falar sobre o problema que é o falocentrismo, que é esse construto máximo do machismo. Porque é tudo sobre isso. É tudo sobre isso o tempo todo. As armas bélicas são porque elas perfuram, né? Eu tenho uma preguiça quando você vai para os espanhóis e fala assim, tenho ganas de balear. De fotografar, fala assim, não, não quero ser baleado. Não quero, por favor. Aí explicar a pessoa que baleado pra gente é outra coisa, que é a mesma coisa. A canção me pegava tanto, mas isso porque conviveu com os tiros por perto, né? Que já viu que você executado e tudo mais. Que tiro foi esse? Tinha tiros horrorosos, que tiro foi esse? Eu evitava, eu falei assim, gente, não dá pra escutar isso. Primeiro é tranquilo escutar isso. Então, e as pessoas exigem da gente que assim, ó, você vai se qualificar, você vai vir aqui, você vai produzir. E lógico, eu sou muito severa com a qualidade da produção artística. Mas eu entendo quando ela também vira um limitador. E aí isso não sei mais o que é o processo de arte. Né? Quando você pega galã de arte pobre, artes conceituais, que muitas vezes não se materializam no objeto, na performance. Então, o que é arte para essas pessoas? Né? Tipo, se a excelência técnica é um lugar de arte com maior excelência, é o carnaval. Desculpa. Aí, amor, a habilidade técnica daquela gente fazendo tudo aquilo, desculpa. Em menos de um ano? Não. Né? Sim. Não, tudo aquilo. E se virando com aquele recurso. Né? Tipo assim, e produzindo humanidade, produzindo vida, né? Porque assim, as pessoas têm empregabilidade, as pessoas têm lugar de lazer, as pessoas têm... É isso. Tem lugar de existência, né? Não, tem o verdadeiro lugar que a gente produziu a partir da filosofia grega, que é a ecole, o tempo de ócio, de lazer, o tempo que as pessoas encontram para filosofar, para discutir assuntos correlatos com a política, e que a política não é só sobre o sujeito político, é sobre a produção da dignidade da pessoa, que vai dar depois o educare, né? Educar, né? O conduzir para fora. Então, quando a gente pensa que, inclusive, o português é essa coisa constituída a partir do latim vulgar, né, que é daí que vem a origem do português, e que a língua radical é viva, o Pajubá já devia ter sido traduzido no Aurélio. Então a gente pensa que a linguagem de periferia, essas linguagens cotidianas que tomam uma violência, eu não uso mais o WhatsApp, eu falo no Zap, né? Então me passa seu Zap. E se você enrola, não adianta fazer carão pro boy que tá falando, eu só quero seu Zap. Não, é WhatsApp. Não, amor, ele vira pra você e fala assim, tu quer me pegar ou vai ficar nessa burocracia? Eu só queria beijar você tá nessa burocracia. É sobre isso, né? Tipo, as pessoas, quando você pensa no Charlie mesmo, do carro trazer pra fora, as pessoas exigem da gente o que a gente não tem. A gente tá se qualificando de um jeito que você não vai ter de volta esse investimento. Só que a burguesia sabe que as profissões de elite, inclusive a produção de arte que está na elite, a gente poderia passar aqui uma hora só citando nomes de elite na arte que se mantém e que não abrem espaços, que provavelmente não tiveram nem assistentes negras, e trans muito menos, essa gente não fez arte pra mim. Então não adianta. Eu não vou olhar porque não desceu na favela. Sabe, se algumas mulheres de periferia não interpretam a sua arte, ela vai ficar vazia. Para mim, para você, vai ficar destinada àquele lugar de crítica mesmo, social. Para que serve esse trabalho? Né? Eu acho que essa provocação de pensar arte... Também, qual é o tempo para fazer arte? Estou com 51 anos, chegou muito atrasada na minha vida, né? Tem que trabalhar para sustentar, para cuidar disso, daquilo. As pessoas estão exigindo de você o quê? Eu tenho 51 anos de trabalho desde os 4, comprando minhas menos faxinas. E aí isso para mim é outra coisa muito séria, ultimamente, assim, parar com esse tempo cronológico. Me incomoda demais esse tempo cronológico, como se eu tivesse a mesma vida de uma mulher branca, cis, burguesa de 51 anos. Essa universalização da sujeita na existência é desonestidade. A gente precisa realmente, quando a gente está discutindo essas especificidades que as pessoas falam assim, agora tem isso, tem aquilo, tem especificidade para tudo, tem subjetividade em tudo, não é do mesmo jeito para todo mundo. Agora, se você passou a vida
no mesmo colégio de elite, tomando o mesmo chá da tarde com as amigas. E até hoje se encontram no mesmo shopping de elite, para fazer a mesma coisa, que o seu filho casou com a filha da fulana, fez isso e aquilo. Realmente você é uma sujeita universal. Mas você se vire com as suas sujeitas universais, que eu não estou disposta a dar meu pajubá. E eu não vou perdoar. Porque é isso, eu estou indo agora lá editar a coleção de Isaac Silva, que está belíssima. Uma das coleções que eu mais gosto. Quando eu fui ver a coleção, eu falei assim, trabalho que nem doida mesmo. Que nem doida arretada. E é porque eu gosto mesmo de arretada nordestina, porque inclusive que é baiana. E a gente vai ter uma coleção inteira que se chama, essa agora, a outra foi a Boca da Mata, para fazer um salve para Jurema. Com uma collab com Havaianos, primeira collab com Havaianos, com um DNA afro-indígena brasileiro pesado, babadeiro. Agora, de novo, vai ser... A gente está colocando, acredite no Sete Cores da Bahia, que a gente pegou as especiarias da Bahia, o sensorial da Bahia, e tiramos daquele previsível. A edição de estilo está belíssima, com uma maquiagem belíssima, um cabelo belíssimo. E a gente vai ter afro-indígenas também. Acho que 80% do cast de modelos e modelos baianos. Todo mundo de lá. Uau! Inclusive encerrar com uma família de baianos. Tipo assim, todas as corpas estão ali. Talvez dessa vez a gente não tenha as pessoas com deficiência, mas todas as corpas estão ali. Então, tipo, a gente não faz plus size, a gente faz outra gente gorda, né? Então, assim, e ver beleza. Tá bem bonita, uma coleção das que eu mais gosto, assim, de Isaac. Tem várias, poder ficar falando agora de coleção, isso é outra pauta, né? Fala de moda. Aliás, eu adoro ele. Adoro. Visite a gente. Sim. Por favor, você é de casa. Bom. Você é da boate. São essas pessoas que a gente ama ver. Que, tipo assim, que dá pra ficar ali fazendo a futrica. Eu não tô sempre na boutique, né? Na loja, que chama de boutique mesmo. Eu xoxo tudo, né? É que quem não me conhece, eu xoxo muito. Eu sou muito xoxadeira. Mas o que é a vida sem o xoxo, gente? É isso. Não, ainda mais um lugar seguro. O que você quer da vida? Um lugar seguro. Tipo assim, eu vou ficar nessa árvore, nada vai me acontecer. Não é esperando Godot. Eu vou ficar nessa árvore e nada vai me acontecer. Assim, quero ficar nesse ponto de ônibus. Nada vai me acontecer. É tudo que eu peço. Só. Não, pode ter um vício, né? Pode ser um boy maravilhoso, trocar uma ideia. Eu posso interpretar a dama de lotação, já veio Sônia Braga também, que já foi sonho de consumo de ser na vida. Então, assim, dá pra fazer outras coisas da vida. Na Pitch também, né? É o que sobra pra gente, né? Um vício de vez em quando. Leon Cunha, um poço de referências. Um poço. Mas eu fui, né? Não sei. Eu deixo fluir com você, é engraçado, né? É isso. É delícia, né? Eu acho, precisa. Fecho os olhos e me lembro de uma história que me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Quando 80 tiros carregaram para sempre da mulher o seu marido, o seu melhor. Ô Pedro, esse período que a gente tá passando, porque a pandemia não acabou, né? Mas a quarentena sim, né? Tipo, as pessoas estão voltando, né, a uma certa normalidade. E eu queria, assim, te provocar no seguinte: como é que você vê, assim, como que foi a sua resistência, ou como que se enxerga a resistência do povo preto durante esse período todo? Porque foram, assim, a gente foi muito atacado, né, também, e desvalorizado, né, e tirado privilégio a gente não tem mesmo, mas tirado oportunidades, né? E eu queria saber para você como que isso te atravessou. O que eu sinto é que tem tem alguns pontos nossos, né, que são fundamentais, mas como tudo que é nosso é apropriado, né, é diminuído e é ridicularizado. Então, quantas vezes a gente já não ouviu que racismo é mimimi, né? Isso é uma das questões. E uma das coisas que eu percebo muito que aconteceu isso, e que a gente repete muitas vezes, é o ato de aquilombar-se, né? O que significa aquilombar-se?
aquilombar nada mais é do que ter apenas nós quando não temos mais nada, né? Quando a gente não tem mais nada, a gente só tem a gente se liga e se apega na gente mesmo. E isso foi um elemento fundamental, assim, para todo esse período, né? Eu lembro de uma frase de um amigo, quando a gente estava no iniciozinho da pandemia e tal, ele falou, cara, se a gente sobreviveu até hoje com um punhado de farinha, a gente vai sobreviver a um vírus, sabe? E é muito essa... Eu sempre me apego a essa história, assim, né? O que passou, o que aconteceu e o que... Desculpa, gente, no telefone às vezes fala sozinho. O que aconteceu e o que a gente viveu. Agora há pouco tempo no Rio, eu juntei com os amigos e tal, a gente fez uma caminhada histórica no centro, né, na região da Pequena África e tal, que era Pequena África. E foi muito interessante para ver isso, assim, para ter essa percepção de o que os nossos ancestrais eram relegados, né, como eles eram tratados. E o fato da gente estar aqui ser um grande acontecimento com toda essa realidade, assim, a gente estava pisando, de fato, literalmente, pisando num cemitério com mais de 50 mil corpos pretos, assim, enterrados como lixo, sabe? Sem direito a nenhum ritual, ossada encontrada com osso de galinha, com osso de porco. Então, era um lugar que a gente ocupava na sociedade, né, que era nulo. Na verdade, era um não lugar, era uma coisa não existente, era realmente tratado como lixo e a gente está aqui. Né? Então, assim, ensinamento maior do que esse, não tem. Então, para mim, era muito essa crença, assim, de falar, cara, não interessa o que acontecer, se a gente tiver um ao outro, a gente vai estar aqui, a gente vai estar resistindo, a gente vai estar fazendo. Né? Então, eu conversando agora com o Jota, que é o meu primo que está se lançando agora também, está, né, fazendo esse trabalho, a gente conversou muito sobre esse ensinamento que a gente tem nos subúrbios, na periferia, nas favelas, né, que é essa coisa de, sim, a gente está sempre junto, né, seja por questões físicas e geográficas, né, que a gente não tem espaço, então sim, assim, as casas são muito próximas e os vizinhos são muito presentes ali na sua vida, mas a gente se ajuda, né, a gente se ergue, a gente se estrutura, a gente é relegado a essa posição de trabalhar mais do que todo mundo, se virar com aquilo que a gente tem. Então sim, eu vou deixar minha filha pequena com a minha vizinha enquanto eu vou trabalhar e ela vai deixar comigo enquanto eu vou trabalhar, e é assim que a gente se criou até hoje, né? E eu acho que isso continua, eu acho que é isso que mantém a gente aqui, eu acho que é isso que faz a gente estar aqui presente, né? Depois desses mais de 500 anos dessa loucura toda que inventaram pra gente. E eu acho que não tem outra saída, sabe? Eu realmente não acredito em outra saída, não tem outra possibilidade que não seja esse ato de se aquilombar, de se juntar, de ser diferente mesmo, sabe? E deixar que eles falem, racismo reverso, tá bom. Sim, tá legal então, tá bom. Mas vocês só fazem entre vocês, a gente faz entre a gente. Tá bom. E é isso. Fazer o quê? Tipo, até teve uma frase do Jordan Peele, né, quando ele foi entrevistado sobre o filme dele, ele falou, cara, mas seu filme tem muito mais preto do que branco, você acha normal isso e tal? Ele falou, cara, eu acho, porque quando você faz a sua história, eu já vi 900 vezes, e você não questionou a sua história. Né? Então, deixa eu fazer a minha aqui, que é uma. Né? Isso aconteceu quando a gente fez o Rei Leão aqui, né? Essa mesma história de, mas só tem baiano. Eu falei, pois mas você, na Família Adams você perguntou isso? No Fame você perguntou isso? No Priscila você perguntou isso? No Rei Leão você está perguntando? É um incômodo para você isso agora? Então, é isso, sim. Continuar fazendo nós por nós, né? Se juntando, fazendo do jeito que dá, aprendendo, crescendo e colocando para frente. É isso. Os seres mais misóginos, mas isso pode ser inclusive de subjetividade. Eu quero eliminar essa submissão, eu quero eliminar esse feminino de alguma forma também. E é legal porque, inclusive, todas têm o seu tom de pele, né? Todas são dear white people. Agora, a bolsa eu acho incrível também. Meu, terminando aqui, lembra dela? Ela existe. Pois a nossa caixinha. Qual
Vamos chamar, eles têm Pandora, a gente tem Elza Soares, porque ela frente. Não é? A caixa de Elza, né? Podia. Elza é um ótimo nome pra gente. Verdade. Porque Elza não é só pela Elza Soares, com mais respeito, a Elza também é furtar algo. É uma ação inesperada, porque o furto sempre é inesperado. E a gente não faz com o papapum, que é com a arma. A Elza assim, um que você vai dando, você pega. Já tá batizada. A caixa... Na lata com a Elza. E a Elza tinha uma música. Tem uma música. Que é da lata? Que é da lata, né? É isso. É tudo que é devolver na lata, né? Ai, jura? É só uma vez? Só uma vez. Que coisa facinha, vem. Que coisa facinha. Qual é o doce que você mais gosta? Você? Tem que abrir assim, sem tipo... Uma música... hoje eu tô com Tigresa na cabeça. Tigresa de Caetano? E aí depois que a gente sabe que é pra Zezé Mota. Sim. E eu acabei de fazer um doc, né? Que é aquele Vozes para Entretenimento. E a pessoa que narra o tempo todo é Zezé Mota. E aí teve um pocket show que eu fui ver o Zezé pela primeira vez. Mas tudo isso eles tiram da gente, né? Porque inclusive as nossas são alçadas nesse lugar de celebridade porque a gente não possa pagar o ingresso. Tá falando isso hoje com a Bia. Que eu nem gosto. Tava falando isso hoje com a Bia, sobre esse lugar que as pessoas deixam inacessíveis, né? E é justamente um discurso, um texto, como ela me disse, que precisa chegar na gente, né? No povo. E o né? período da coisa. Então, eu não sei se é que a gente tem que chegar no povo, se o povo tem que chegar na gente. Porque é isso, a gente tem que se permitir esse... Eu me lembro que muito tempo atrás, não sei quanto tempo atrás, a Federal da ABC fez o Observatório LGBTQ. A mais, na verdade, LGBT só um período. E aí tinha e eu me colocaram na mesa, e eu falei assim, olha, a academia perde muito o sentido, em comparação também, eu preciso fazer um reconhecimento, e que é complicado, né? Quando você pega assim, uma academia que é o ensino universitário, e eu estou colocando até o doutorado, o pós, de excelência, é porque é um serviço público. De pessoas, inclusive, concursadas. De pessoas que têm uma excelência para estar ali. E aí você fica pensando assim, que isso é um patrimônio de uma sociedade. E que como essas pessoas não entendem a importância disso, quando você tem um governo que desqualifica a educação, o ensino. Eu não seria capaz de falar de Tigresa e associar com a Zezé Mota, se não tivesse feito o show, e também conhecer a história, se não tivesse tido uma boa educação. Se não tivesse minimamente convivido com uma professora negra, Leila Assunção, que me permitiu olhar o mundo de outra forma, porque era uma mulher negra, que não performava a cis heteronorma. E aí, eu tô com a Tigresa, mas aí eu me lembro que eu tô indo embora, assim, um dia, indo para a faculdade de artes, que eu paguei porque eu tive que fazer à noite. E aí eu passo no Muro Branco, no centro de São Bernardo, com a seguinte frase pichada, tá? Não foi grafitado, foi pichado, tá? É bem diferente também. E é porque não é aquela gente famosa, branca, que vai pelo mundo aí e fica grafitando tudo. É pichada mesmo, por uma mulher preta, inclusive já ali devia ser 88. Um povo sem cultura é um povo sem alma. Assinado por Carila Leal, que era Leila Assunção. E olha como isso é significativo, como importa para uma jovem adolescente, porque ela disse na sala de aula que a artista era Carila Leal. A Leal é Leila do Trás para Frente. E a Leila Assunção era a professora. A gente não esquece nunca mais quem realmente deixa um legado, né? E também porque, né? A Tigresa, na verdade, a Leoa, porque eu prefiro pensar
de Sekhmet, divindade do Antigo Egito, do Kemet, cabeça de leão, e corpo de mulher. Que é justamente como a gente vai conduzir a humanidade, são gêneros. Como você classifica um corpo que eles leem como cabeça de leão, porque eles acham que é uma cabeça de leão macho, com um corpo que eles vão classificar como fêmea humana? No Kemet, que a gente nem sabe falar aquela língua. Não tem sentido, né? Não. Gente, é candomblé, é terreiro, que você pode entrar o corpo que você quiser, amor. Você pode malhar, você pode ter 1,90 m, você pode ser bombado, você pode ser do jeito que você quiser. Tu vai chegar lá, alguém vai abrir e vai dizer, tô vendo Oxum. Tu vai, tudo bem, tu vai passar pelo processo, a Bian e a outra, vai ter toda a exceção. Se tu bolou, se tu é dançante, amor, esquece. Corpo é de orixá. Quem vai arriar aquele corpo que eles leram como de macho é o Oxum, com a graça do Oxum. E essa gente fica discutindo desde... Ai, gente, na boa, né? É falta de ter o que fazer, é falta de conhecer. E fazer um trocadilho, oxalá se essa terra fosse constituída na matriz africana. Minimamente, a construção coletiva e a hierarquia do prazer, as pessoas entenderiam. Porque você não bate cabeça só porque é uma autoridade. É porque tem prazer em saber que você foi acolhida, que você foi aceitada. Não aceita, aceitada. Sabe? Então é diferente, é tudo diferente. Dá pra entender? Porque tem muita gente branca deitando pro santo agora. Porque o mundo quer só uma coisa. Acolhimento. Nesse período que as pessoas se sentiram tão perdidas, elas querem um acolhimento muito maior. Talvez em alguns lugares que você não precisa de tantas intermediações, uma babá, um Yalorixá, pode ali te ajudar melhor do que aquelas pessoas com as batinas. Leon, muito obrigado. Eu que agradeço, muito gente. obrigado. Porque eu não queria nem ir, né? Mas tem que trabalhar. Mas sempre é uma aula. Eu não acho. Acho que é uma troca. Acho que é uma viadagem. Mas pra mim, bate como um ensinamento. Sempre. Fecho os olhos e me lembro de uma história que me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. Quando 80 tiros carregaram. Olha, pra terminar, pela nossa latinha. Né? Latinha da enrascada, gente. Pois é, pra falar na lata. Tá bom. Vamos lá, fica essa latinha reserva, né? A latinha tá me pedindo um sabor. Um sabor? E sabor. Aí? Ah, você é meio filosófico. Olha, um sabor, eu diria que um sabor é beijo na chuva. Uau! Né? Explique mais. Gente, é isso, é amor, é entrega, um sabor de amor, um sabor de entrega, um sabor de pureza, um sabor de, sabe, qualquer circunstância, a gente tá junto e a gente se ama e a gente vai, sem contar o fato do retorno, né? Você tá sempre retornando às raízes, aos elementos fundamentais, a água, a chuva, a terra, né? O fogo, o ar, que a gente esquece muito quando a gente está nessa loucura toda que a gente vive, que a gente passa a entender que elemento fundamental é só dinheiro, né? E esse aterramento não só é importante, como para mim foi muito importante também na pandemia. E foi um pouco isso, assim, estar com a minha parceira do lado e ter essa possibilidade de sempre se enraizar e poder se reestruturar ali, para mim foi fundamental. Então, para mim é isso. Beijem-se muito na chuva, na terra, enfim. Para finalizar, com quem você quer se reencontrar? Com quem eu quero me reencontrar? Ou com que, enfim, pode ir devagar aí. Eu acho que não só para mim, mas eu acho que vou deixar o meu
minha latinha aqui do lado. Uhum. Eu acho que eu quero me reencontrar com a minha potência interior. Assim. Uhum. E por que eu falo isso, né? Porque a gente está cada vez mais num mundo onde você não tem mais tempo de entender aquilo que você quer, entender aquilo que te toca, entender aquilo que te move apenas para tentar mover o outro, para tentar mover alguma coisa que a gente já nem sabe o que é. Uhum. Né? Então a gente foi tomado, principalmente agora durante a pandemia, a gente foi tomado por palavras que a gente nem imaginava, né? Engajamento, sabe, coisas nesse sentido, e aí você acaba ficando refém de uma coisa que eu cheguei muito tempo a me questionar, tá, mas onde a arte entra nisso? Porque o que é arte, né? Uhum. Nesse sentido, tipo, eu tô fazendo arte para alguém ou aquela pessoa está consumindo uma arte que eu fiz para mim mesmo ou para me expressar, ou a arte é sabe? Então, esse lugar, esse novo lugar, de certa forma, foi um lugar que me tirou muito a crença, né? A crença naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu quero fazer, e me colocou a serviço de um mercado. Então, eu passei a me entender como um elemento, né? Apenas mais um elemento que está aí à disposição de um mercado que é muito maior do que eu, e é muito maior que qualquer outra coisa, um algoritmo, sabe? Uma loucura dessa. E esse processo, inclusive no cinema, foi um pouco disso. Falei, cara, não, eu quero me reencontrar com aquilo que me toca, eu quero me reencontrar com aquilo que eu quero falar, eu quero falar independente do engajamento que vai ter, sabe? Eu não estou muito interessado se o Mulato, que é o meu mestre, vai gerar algum engajamento em algum lugar. Eu quero contar a história dele, que é lindíssima, eu quero contar a experiência dele, que é linda e que eu acho necessária, eu acho que é importante. E isso, para mim, está muito relacionado a isso, a potência. Assim, uhum. A capoeira foi o lugar que eu me encontrei, foi o lugar que eu me identifiquei, e eu devo tudo a esse cara que foi quem me ensinou e é quem me ensina até hoje. Eu falo, tá, mas eu não vou reverenciar essa pessoa porque talvez o engajamento... Não faz sentido para mim. Uhum. Então eu acho que a busca hoje, eu acho que a busca válida é essa: se conectem com a sua potência interior, se conectem com aquilo que você essencialmente é, não com aquilo que você tem que parecer ser, né? E muitas vezes a gente se encontra refém disso. Qual é a imagem que eu tenho que passar, o que eu tenho que parecer, que produto que eu sou, o que eu represento, com quem que eu me conecto. Uhum. E eu, assim, eu sou muito ruim com rede social, eu sou péssimo com essas coisas e eu não sei chamar seguidor, eu não sei. Tá lá porque tem que estar, eu não mexo, é difícil de mexer, eu tô sempre repostando coisas dos outros, mas eu não sei botar minha cara lá. E muitas vezes eu escuto pessoas falando isso, porque alguém entrou em contato comigo, então querem saber qual é meu engajamento, meus números, meu não sei o que e tal. Tá? Então você acaba virando refém dessa lógica, assim. Então o que eu falo tem que estar submetido a essa lógica, que é uma lógica de mercado, sei lá que lógica que é essa. Uhum. Então, para mim, foi um pouco essa busca que vem um pouco nesse lugar do aterramento, nesse lugar de se reconectar com a sua terra, com seus elementos fundamentais, assim, de falar, é por aqui que eu quero ir, assim, não sei o que vai dar, não estou muito interessado também no que vai dar, mas o que eu quero me conectar é com isso. Então, para mim, seria isso, assim. Muito bacana. Pedro, muito obrigado. Que isso. Né? Foi um reencontro muito, muito gostoso pra gente, pra mim em particular, que estava com saudades de ver você e de ouvir você. Né? Você sempre acrescenta muito na nossa trajetória. Que bom, que bom. Para mim é sempre um prazer, adoro estar aqui, adoro estar com você, com vocês, então me chamem sempre que puder. Sinta-se em casa. Tá bom. Viu? Sempre. Obrigado. Obrigado, querida. Através da dança, nós levaremos a cura. O Nordeste é poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos por fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o planalto a beleza. O Nordeste é poesia. Rasgo de leste a oeste, como trash, do sul ao sudeste, sou rapper crash, norte e nordeste, epiderme flash, arranco roupas, as verdades poucas, as imagens moscas, partindo pretas e loucas, os rapas, dessas moscas, toma! Eu meto maques com baques, derramo frases, ataques, atiro cheques nas bases dos meus sotaques, oxi, querem que ouvir nossos
Tony César, nível baixo, para se meus fracos achos de cadastros. Não sigo seus rachos, negadas, padastros. Cidade negada, como uma dacha, tiradas, já não arrasta. Esses órfãos com pregadas, rocha, ninguém mais empata. Meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha. Com força, garra, inchada, se grava em minhas portadas. Tive que correr mais que vocês, alcançar meu vez. Garra com nitidez, estirei, vocês monstro camponês. Exerce influência, tendência, vivência. Pensa, destinos, assumem seu clandestino. Se negam, não nordestinos. Vergonha do que são, produção, segue expressão própria. Da faixa da criação, morrerão porque são cópias. Não vejo cabra da peste, só carioca e paulista. Só freestyler em nordeste, não querem ser repentistas. Rejeitam estilogravura, cordel que é literatura. Quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapadura. Foram nossas mãos que levantaram os concretos, os prédios, os textos, os manifestos. Não quero mais intermédios, eu quero acesso direto às rádios, palcos abertos. E não vem projetos, protestos, arremesso, fetos. Escuta, a cidade só existe porque viemos antes agora desses retirantes. Com suas sangue imigrante, rapadura. Eu venho de engenho, raças, canaviais. Mesmo norte e nordeste, o povo no topo dos festivais. Toma! Nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, você dizer nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, você dizer nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixe que suas matrizes, que suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos um destino nunca clandestino. Para os desejos meu, poligueu. Devasto as galerias, sofrias, discografias, envias, espalho guias, guias, cilhas, discografias. Arrasta LPs, EPs, CDs, DVDs, cachês, clichês, surdez. Vocês não desta vez. Esmago boicotes, estoques, comportes, cortes em vlogs, poetas pobres em motes, são choques em hip hop, versos ferozes sem voz, são mortes, são copos, blogs, repente forte do norte, sacode, trotes, galopes, metafita embolada, engenho, bilhetes, stakes, sou break fakes, e fakes, cacete nas mixtapes. Ok, esses eixos, os deixos em alimentação, alheios fazem feio nos meios de comunicação, nessas rádios que não divulgam os trabalhos criados em nossos estados, ouvintes habitolados é o que produz, contratos que pagam eventos forçados, sombrados sobre latados, lojas saíram vitalados, com esse cuscuz ao extremo, vem ao terreno, me dê em campo, agrônomo, espremo tudo que tenho, do engenho ao campo autônomo, juntos fazemos demos, só que se gênios anônimos, não, gênios fenômenos, homogêneos homônimos, caros exteriores, agrada seus criadores, diários com seus labores, contrários à importação, são raros nossos autores, alfaro pra agricultores, calcários pra pensadores, preparo pra incitação, sou pouco e faço blocada, embolada, bolo na hora, minha fala, a bala de agora é de aurora e de alvorada, cortando o céu da estrada, do nada eu faço de tudo, ruixada, áreas imundo e misturo, faço morada, sou 12 lados engenhos e venho com essa doçura, que tenho poesia pura, fartura, de rima tenho desenho, nossa cultura, no cima e não por debaixo, não sabe o que é cabra macho, eu me apresento rapadura, asfalto seus calças largas com vagas para calouros, estranho som do Gonzaga, minha sandália de couro, que esmaga cigarras e solos, mata nos criadores, meu povo maior tesouro, eu vou regional duradouro, recito os ribeirinhos, o mar abaixo de vivência, o norte começa a essência, não enxerga essa concorrência, são tão iguais, eu vi várias, achei que era só um, se no Nordeste não tem grupo bom, não tem lugar nenhum, toma! Nordista, agarra essa causa que trouxeste, Nordeste não agarra a cultura que te veste, eu digo norte, você dizem Nordeste, norte, Nordeste, norte, Nordeste. Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste, Nordeste não agarra a cultura que te veste, eu digo norte, você dizem Nordeste, norte, Nordeste, norte, Nordeste. O Nordeste é poesia. Doutor é mãe natureza, com toda a filosofia. Fez o sol e a lua, o sol quente e a lua fria. Para o sul deu a fartura, para o centro a agricultura. O Nordeste é poesia. Obrigado.